Olá, meu querido, minha querida aluna. Vamos começar aqui no nosso módulo de introdução ao conteúdo e legislação do nosso curso de propriedade intelectual sobre marcas. Então vamos lá, né? O nosso primeiro ponto aqui eu quero trazer a base constitucional que vai regular a propriedade intelectual. Então, o nosso primeiro ponto vai ser trabalhar com essa base constitucional da propriedade intelectual. Pessoal, a propriedade intelectual está localizada na nossa Constituição como um direito fundamental, tá? Aqui no artigo 5º da Constituição Federal. Então, a gente tem um sistema de proteção que irá proteger a propriedade intelectual e o nosso legislador constituinte estabeleceu esse sistema como um direito fundamental, tá? Então, vamos partir desse pressuposto. Onde a gente encontra na Constituição Federal? No artigo 5º, tá? Nos incisos 27, 28 e 29, tá? Então, no inciso 27, vai trazer o seguinte texto: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, a lei vai fixar a forma de transmissão, a regulação desse direito como um todo, né? O tempo de vigência do direito, né? E o tempo de transmissão ao direito. Veja que aqui o nosso legislador não estabeleceu muita liberdade ao legislador, tá? São assegurados, nos termos da lei, proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução à imagem e voz humanas. Então, vamos pegar a imagem e voz e separar. Não faz parte aqui do escopo da propriedade intelectual, mas são aí dentro do escopo dos bens imateriais, inclusive das atividades desportivas, narração, etc. Tá? O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Tá? Então, foi dada a possibilidade, e foi feito isso aqui no Brasil, de gestão da propriedade intelectual dos direitos autorais por via de associações, tá? Uma gestão privada dessa fiscalização do aproveitamento econômico das obras. Quando a gente fala de obra, a gente está falando de direito autoral, tá? Vamos aí para a parte que vai ser mais interessante aqui para o nosso tema, né? A lei assegurará aos autores dos inventos, então vamos chamar esse, em vez de autores de inventos, vamos chamar de inventores, tá? Privilégio temporário para sua utilização. Então, eu tenho a invenção industrial atrelada a esse inventor, um privilégio temporário para sua utilização, tá? Bem como uma proteção às criações industriais. Então, proteger criações industriais, garantir a esse inventor o privilégio temporário, tá? A proteção temporária das criações industriais, a propriedade, tá, sobre as marcas. Então, eu tenho uma propriedade aqui sobre as marcas, aos nomes das empresas, legislação mais voltada a registro de empresa. Então, vamos dar um destaque aqui, removendo esse estudo aqui dos nomes empresariais, tá? Vamos só pontuar aquilo que foi interessante aqui para o nosso estudo específico. Mas o nome empresarial, ele está lá no direito empresarial. Cada tipo de sociedade vai ter um, cada tipo de empresa vai ter um. Então, nome empresarial também está protegido aqui na Constituição, mas não vai fazer parte do nosso estudo. Os signos distintivos, outros signos distintivos, tá? Tudo isso tendo em vista o quê? Interesse social, desenvolvimento
tecnológico e econômico do país. Social, tecnológico e econômico. O tripé lá do desenvolvimento de Amartya Sen. Tá? Então, nosso legislador ele estabeleceu muito bem aqui que toda propriedade intelectual tem uma função tanto social, tanto para o desenvolvimento tecnológico e econômico também do país, né? Social, econômico, tecnológico. E aí tecnológico a gente coloca como ambiental, tá? Fechando esse tripé. Tendo isso aqui na nossa Constituição, que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Vamos ver que lei é essa. A lei que assegura, né, a esses sujeitos aqui a propriedade das marcas e outros signos distintivos. Vamos falar depois um pouquinho sobre eles, mas lembrando que não é o foco do nosso estudo, pelo menos não nesse momento aqui, tá? A legislação, pessoal, eu vou anotar aqui, só para a gente não esquecer, tá? Deixa eu só remover aqui. Pronto, trocando de tela. A nossa Constituição Federal, para a proteção das marcas, ela vai estabelecer, no seu inciso colocar aqui, tá? Ele vai estabelecer um sistema de proteção à propriedade intelectual. Vamos lá, no inciso 27 e 28, ela vai nortear aqui os direitos de proteção das obras, tá? Ela vai criar um sistema de proteção ao direito autoral, tá? Por que eu estou colocando sistema? Porque a gente não vai confundir os fundamentos do direito autoral com os fundamentos da propriedade industrial, tá? A Constituição estabeleceu uma proteção aos autores e não especificamente às obras. Então, é uma proteção personalíssima, uma proteção pessoal, dentro da esfera dos direitos personalíssimos, certo? Para as obras do direito industrial e os signos distintivos, e aí a gente vai para o inciso 29, a gente tem uma proteção dentro do sistema de propriedade industrial, tá? Industrial, gente. E aí essa propriedade industrial, ela vai servir tanto para os inventos quanto para os signos distintivos, aqueles que têm uma função de distinção, tá? São dois sistemas separados, com fundamentos separados. Tenham isso em mente, tá? Não esqueçam disso. O sistema de direito autoral, ele protege o indivíduo. O surgimento do direito surge a partir do momento que o indivíduo expressa a criação da obra de alguma forma. Ele transforma o que antes era só o corpus místico em um corpus mecânico. Então, ele externaliza aquilo que só existia dentro do campo das ideias, da informação. Tá? A ideia por si só não é protegida.
Eu preciso de uma externalização, de um corpus místico. Ok? Os signos distintivos e a propriedade industrial, eu preciso do corpus místico, eu preciso do corpus mecânico, mas o direito surge no momento que eu inventor, no momento que eu empresa, no momento que eu comerciante indico ao Estado que quero proteger aquela criação. Tá? Então, não surge na criação, surge no registro, surge na patente, no caso dos inventos. Tá? Eu preciso do registro para ter o meu direito. Sem o direito, não tenho. Sem o registro, eu não tenho direito. Tá bom? Vamos lá para a nossa legislação. Direito de marca. O que vai ser possível de registrar como marca? Vamos lá. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Então, eu tenho que ter distintividade. Ele tem que ser visualmente perceptível. Distintividade visualmente perceptível. Tá? E não pode estar compreendido nas proibições legais. Então, não pode estar compreendido nas proibições legais. Vamos aqui nas nossas anotações. Olha só. Marca. Eu tenho alguns princípios aqui para obedecer. O primeiro deles é aquele que está expresso na lei. Distintividade. A marca, ela tem que ser distintiva. Tá? Ela precisa ser verdadeira, verídica. Princípio da veracidade. Tá? Princípio da veracidade. Eu não posso indicar na minha marca uma qualidade de um produto que não seja verdadeiro. Porque o sistema de proteção da marca não pode conflitar com a proteção ao consumidor, que é igualmente cláusula da nossa Constituição, do artigo 5º, fundamental, direito garantido no artigo 5º. A previsão de um direito não vai anular o outro, nem vão se sobrepor. Tá? Então, veracidade, distintividade, veracidade. O que mais a lei coloca pra gente? Tipos de marca. As mais comuns, gente, que vocês vão encontrar no mercado, que vão procurar você. As marcas de produto ou serviço. A marca de produto é aquela usada para distinguir um produto ou serviço, né? A marca de serviço, de outro que seja idêntico, semelhante ou afim, mas que tem uma origem diversa. Produto concorrente. Tá? Vamos traduzir aqui, produto concorrente. A marca de certificação vai ser aquela usada para testar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas, especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Aquelas marcas ISO, uma marca lá orgânico, a marca gourmet, tá? São marcas que vão servir para certificar que o produto tem determinadas características, segue uma metodologia específica, utiliza um material específico, né? E a marca coletiva, que é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Então, eu tenho uma entidade, vários membros, e esses membros não podem utilizar a marca dessa entidade. Então, uma marca coletiva. Tá? São essas as marcas previstas aqui na lei, mas o destaque maior é essa daqui.
produto ou serviço, porque é aquela que vai aparecer para você, aquela que em maior volume vai chegar para você, tá? E se você me pergunta qual o principal artigo, aquele que você tem que aprender se você quer atuar na área de marca para poder atender bem o seu cliente, o que é que eu vou dizer para você? É o artigo 124, que não é registrável como marca, tá? Que não é registrável como marca. Então aqui tem uma série de proibições do que é que não pode ser registrado como marca, tá? Veja só. Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação, não se registra como marca. Então, se eu tenho na minha marca uma imitação da imagem, algo que lembre Cristo Redentor, eu não vou registrar como marca, não é registrável, tá? Você não pode se apropriar de símbolos, monumentos públicos, seja nacional ou estrangeiro, brasão de armas, medalha, bandeira, moeda, né? Então, nada disso você vai poder registrar como marca. Letra, algarismo, data, isoladamente, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva. Vamos lá. Nessa, eu quero que vocês entendam aqui esse conceito, tá bom? Deixa eu duplicar aqui. Então, e apagar. Veja só. Não posso registrar como marca uma letra, um algarismo. Então, vamos imaginar aqui. Eu quero registrar essa marca. Posso? Não. Qualquer algarismo, qualquer letra, qualquer data, qualquer número isolado, ele não é registrado. Contudo, eu posso tornar algo que não tem distintividade em algo distintivo. Veja, se eu pego esse R e trabalho ele, colocando um formato específico, tá? Colocar aqui um outro símbolo, estrela. Vou dar contornos a ele que vai diferenciá-lo. Eu posso tornar algo que não tem distintividade em uma forma distintiva. E aí eu vou conseguir proteger. Apenas o algarismo, né, sem nenhum trabalho estético sobre ele, sem nenhum trabalho para torná-lo distintivo, não tem proteção. Mas, se eu faço algo que torna aquilo que antes era comum em algo distintivo, eu vou poder proteger, tá bom? Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral, aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ideia e sentimento dignos de respeito e veneração. Então aqui é uma proteção, tá, para o uso de símbolos que afetem a moral, a honra ou a liberdade de consciência, a crença, a liberdade religiosa de grupos da população. Tá? Então vamos voltar lá. Tem um exemplo clássico
Esse exemplo eu tive ele quando eu estava fazendo o meu curso no INPI, né? Na época presencial, curso de registro de marcas, o curso de patentes, prospecção e busca de patentes, né? Então, vamos lá. Se eu pego um símbolo no seguinte formato, ó. E aqui é um dente de alho. Daqui foi uma cabeça de alho, tá? E aqui outra cabeça de alho. E aqui tem um olho, nariz, boca, e o nome da marca aqui era Cara com Alho. A sonoridade e o formato vão atentar contra a moral, os bons costumes, vão ofender a honra das pessoas. Então, não é possível registro de marcas assim, tá? Então, se o cliente já chega para você com essa marca, por isso que é muito importante essa análise prévia, gente. Isso daqui você faz, às vezes, se você conseguir, né, o ideal seria quando o cliente está pensando em criar a empresa, pensando em criar o negócio, mas às vezes ele não procura o advogado ou o agente de propriedade intelectual nesse momento, né? Então, senta com o cliente, analisa para ver se a marca dele atenta contra um desses incisos do 124. Tá? Designação de sigla ou entidade e órgão público, quando não requerido registro pela própria entidade ou órgão público. Tá? Mesmo então, o órgão público não tendo registrado sua sigla, ou não tendo ainda requerido, há uma proteção especial aqui para evitar confusão, tá, com órgãos e serviços públicos. É o que aconteceu, por exemplo, com a Autoridade Nacional de Dados de Proteção, né, a ANPD, de Proteção de Dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é que aconteceu? A ANPD, tá? Eu acho que era isso, o caso. Salvo engano, era ANPPD. Enfim, era uma Associação Nacional de Proteção à Propriedade de Dados, alguma coisa assim. Acho que era a ANPPD. Registrou a marca, com uma sigla muito parecida com aquela do órgão público. E essa marca foi tornada nula, foi cancelado esse registro. Por quê? Por violar aqui o inciso 4º do artigo 124. Tá? Então, o cliente não pode tentar pegar carona na fama de uma autoridade, de um serviço público, de um órgão público, de uma entidade pública. Tá? Também não pode reprodução ou imitação de elemento característico diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos. Então, você tentar reproduzir o título de um estabelecimento de terceiros, você tentar usar da fama, nome de uma empresa de terceiros, para causar associação indevida, o que a gente chama de free riding, né? Confusão com esses produtos de terceiros. Eu não posso, né, pegar lá os arcos dourados do McDonald's, por mais que eu mude alguma coisa, mas deixar parecido com a marca registrada dessa empresa, para registrar a minha, tá? E aí vejam só, a proteção maior da distintividade aqui, sinal de caráter genérico. Gente, sinal de caráter genérico necessário. Aqui é só sinônimos, tá?
genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço que vai distinguir. Ou ainda aquele que for comumente empregado para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, quantidade, época de produção, prestação de serviço, enfim. Vou dar um exemplo aqui. Certa vez, um cliente me procurou, tá, para a gente registrar a marca da empresa dele. E a marca da empresa dele tinha um símbolo aqui, o nome da marca, era uma marca mista, e aqui o nome do produto que ele vendia. Veja, provavelmente poderia passar por conta disso daqui, ó, do nome, que era único, junto de uma imagem única. Então, o que foi minha sugestão? Para evitar que o avaliador do INPI utilize do inciso 6º para reprovar o pedido da marca dele, a gente removeu o termo aqui que designava o produto que ele vendia. Removendo isso, eu evito dar já argumentos para que o INPI indefira o registro da marca do meu cliente. Certo? Além disso, se eu coloco o termo aqui de um produto que ele está vendendo, ele não vai conseguir expandir o negócio dele futuramente. Ele só vai conseguir vender isso. Tá? Só vai conseguir vender isso. Então, por quê? Porque a marca tem que ter veracidade. Ok? E o que seria um signo distintivo? É um símbolo que não é genérico. Eu gosto de dar o exemplo da maçã. A maçã, ela é um símbolo genérico, necessário, um símbolo comum de uso para vender frutas. Para vender um hortifruti não vai colocar um símbolo de uma maçã. Porque na hora que o concorrente for colocar maçãs à venda e for expor aquela imagem parecida com a dele, ele vai ser proibido. E aí eu não posso proibir a concorrência de vender os próprios produtos. Mas, para vender computador, a maçã é distintivo. Ninguém usa maçãs para vender computador. Então eu posso pegar esse símbolo, transformar em propriedade de um player, uma empresa, para que somente ela possa utilizar-se daquela imagem de maçã para vender computador. Perceberam o que é a distintividade? Perceberam que o sinal genérico ele vai mudar de acordo com o serviço ou produto que ele venha a designar? Ok, tá? Se quiserem discutir isso, a gente vai abrir o fórum para as discussões, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aqui. Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Gente, recentemente, o INPI, ele autorizou o registro de termos de propaganda, expressão utilizada como meio de propaganda, como marca, tá? Já era algo que a gente solicitava há muito tempo. Então, os slogans, eles podem sim ser registrados como marca, tá? Então, esqueçam esse inciso aqui, tá bom? Cores. Eu posso registrar vermelho ou só um quadrado vermelho?
Não, não posso. Mas se eu pegar, né, um padrão de cores que seja distintivo, que eu consiga tornar ele distintivo, combinar essas cores de forma peculiar, eu posso sim registrar como marca, tá? Então, tanto a cor quanto o nome, tá? O nome da cor. Eu tenho que torná-lo distintivo. Tá? Vou dar um exemplo. Rosa. Rosa, cor de rosa, né? É uma cor, designa uma cor. Eu posso tornar isso uma marca? Não. Mas se eu agregar algum elemento que traga distintividade, e aí eu vou trazer rosa chá, aí sim. Eu trago um elemento que não é comum de se usar. Eu tenho que fugir do comum. Eu tenho que fugir disso daqui, ó, do inciso 6º. Tá? Indicação geográfica. Então, uma vez que é designada uma indicação geográfica, eu não posso mais usar como marca. Nem tentar imitar. Então, eu não conseguiria, por exemplo, proteger uma marca chamada Camarão Negro. Por quê? Porque existe indicação geográfica Camarão da Costa Negra. Eu não posso proteger uma marca Vale dos Vinhos, porque existe indicação chamada Vale dos Vinhedos. Então, não dá para proteger algo que seja imitação ou suscetível de causar confusão a uma indicação geográfica. Sinal que induza falsa indicação contra a origem, procedência, natureza, qualidade, utilidade do produto ou serviço que a marca se destina. É o que eu falei para vocês da veracidade. Se eu tenho um produto chamado couro puro, couro fino, couro, trago couro na marca, eu não vou vender produtos de plástico. Eu não vou usar um couro falso se a minha marca indica que ela tem couro. Tá? Porque eu estaria violando esse inciso aqui. Uma falsa indicação quanto à natureza ou qualidade do produto. Tá bom? Reprodução ou imitação de cunho oficial regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero da natureza. Imitar marca de certificação. Também não pode. Reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrada como marca coletiva ou de certificação por terceiro. Também não pode. Tá? Aqui, cunho oficial não precisaria estar registrado, aqui está registrado. Então, qualquer que seja, não posso criar uma marca ISO. Entendeu? Por quê? Porque já existe uma certificação ISO aí para certas metodologias adotadas. Nome, prêmio, símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico. Oficial ou oficialmente reconhecido, bem como imitação suscetível de confusão. Salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento. O poder público realiza um evento. Você não pode registrar como marca, a não ser que tenha autorização desse poder público. A autoridade lhe autorize. Tá? A entidade que promove esse evento lhe autorize. Vamos pegar o exemplo, virada cultural. Posso registrar a marca virada cultural? Não. Se eu tiver autorização, posso. Então, eu tenho que apresentar necessariamente a autorização para registrar esse tipo de símbolo, tá? Esse tipo de marca, ok?
Reprodução e imitação de título, apólice, moeda, cédula da União. A gente já falou lá que não era possível, tá? Nome civil ou assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros. Também não posso. A não ser com consentimento do titular, herdeiros e sucessores. E aí vocês me perguntam sempre, professor, eu uso meu nome de família para trabalhar, tá? Meu escritório tem meu nome de família. Posso registrar como marca? Pode, você é o titular, você está dando o próprio consentimento. Desde que seja distintivo a qualquer outro que exista, já registrado para aquela mesma classe onde você quer atuar. Tá? Veja, se você tem um nome, você tem autorização para usar. Você quer usar sua foto, você tem autorização para usar. Outra coisa que sempre chega: imagens de pessoas em marca. É o velho lá da Quaker. Posso usar a Gina para palito de dente? Posso usar a imagem de alguém? Só se tiver o consentimento do titular, herdeiro ou sucessores. Tá? Criei uma imagem parecida com alguém. Se houver qualquer atrelação ou gere confusão, pode haver problemas. Então, deixa claro para o cliente, olha, tem autorização do uso da imagem dessa pessoa? Se tiver, colocar logo, né? Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos. Vamos imaginar Xuxa. Nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiro ou sucessores. A Xuxa pode registrar o nome dela? Pode. Como marca? Sim. Tá? Todo artista o faz. Conhece um cantor? Já avisa, olha, vamos registrar sua marca, garantir que você não tenha problema depois. Conhece uma banda? Vamos registrar a marca da banda, garantir que vocês não tenham problema depois. Tá? Eles vão passar o consentimento como titulares. Se é banda, se é mais de um titular, você pode colocar mais de um titular no registro, tá bom? E aí você vai fazer essa solicitação. É um terceiro tentando se aproveitar da fama do outro que não registrou? Você tem que provar que há um uso daquele nome. Ou ele se lança no mercado com aquele mesmo nome artístico e já pede o registro, e é um risco para o outro, tá? Que o outro não vai poder alegar que está usando antes. O dono é quem registra primeiro, certo? Mas você tem que haver um titular e o titular dá esse consentimento, ok? Obra literária, artística, científica, assim como os títulos que sejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor titular. Então, títulos de obras artísticas, literárias, científicas não são protegidos a não ser que haja consentimento do titular. Tá? Desde que sejam suscetíveis de causar confusão. Tá? Então, analisa bem. É suscetível de causar confusão, associação? Se for, não registra. Muda, torna distintivo aquele símbolo, aquela marca, para poder registrar. Termo técnico usado na indústria, ciência, arte, que tenha relação com produto ou serviço a distinguir. Posso proteger uma tomada, uma linha de tomadas como alta voltagem? Não. Como ohms? Não. Como volts? Não. Como watts? Não.
nenhum termo técnico utilizado naquela área. Tá? Reprodução e imitação no todo em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada. Gente, isso aqui é a maior causa de negativas. É você ter um símbolo parecido com outro. Tá? Você tem uma marca parecida com a outra. A maior causa de negativas é essa daqui. É onde vocês mais vão atuar é aqui. E aí cabe a vocês provarem que a marca do cliente de vocês não é suscetível de causar confusão com aquela marca semelhante. Ou com aquela que o INPI ou o próprio dono da marca, durante o processo, apresentarem como possível de se causar confusão. Dualidade de marca de um só titular ao mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma descritiva. Eu presto um serviço e aí eu crio uma empresa para prestar o mesmo serviço, mesmo titular, e aí eu quero criar duas marcas para esse serviço. Ou a mesma empresa tem dois serviços, ou o mesmo produto, mas que é duas marcas. Eu vendo perfume e vendo perfume. Um perfume eu vou chamar de Natura, o outro de Avon. São distintivas? Sim, pode. Se forem parecidas, não. Tá? Havendo distintividade, é possível. Certo? Forma necessária comum ou vulgar do produto ou a forma de acondicionamento, ou ainda aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico. Então, também não posso registrar como marca. Tá bom? O objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro, gente, de terceiro, isso daqui fala especificamente da marca tridimensional. Então, se o desenho industrial é seu, é do seu cliente, ele pode também tentar o registro daquilo como marca. Isso daqui a gente vai estudar depois, a gente vai chamar de sobreposição de direitos de propriedade industrial. Tá bom? Se a gente for fazer um curso mais avançado, um material mais avançado, a gente vai pegar esses outros conceitos mais avançados e a gente vai falar sobre sobreposição de direito de propriedade industrial. O que você tem que saber aqui? Se o titular é o mesmo, pode registrar desenho industrial e marca ao mesmo tempo. Marca tridimensional. Sinal que emite ou reproduza no todo ou em parte marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantém acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destina a distinguir o produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. Viajei para fora do país, vi que tem uma empresa, o Green, de materiais de informática, empresa chinesa. E aí eu quero registrar a Green aqui no Brasil, é uma marca famosa para quem conhece, ou então para quem lida com material de filmagem, gravação, a Fifine. Fifine tem um microfone que que vocês estão me ouvindo aqui, é uma marca também chinesa. Posso registrar aqui? Gente, a marca é muito famosa naquela área. Então, quem é da área, que trabalha com produtos da área, não tem como alegar, eu desconhecia que essa marca existia fora do Brasil, em um país que o Brasil tenha acordo que assegure a reciprocidade de tratamento na proteção da marca. Tá? Então, encerramos aqui o 124. Tem dois pontos aqui que são importantes. A marca de alto renome, aquela marca registrada no Brasil, tá? Considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. Você pode solicitar, então, ao INPI a declaração de proteção de marca de alto renome. O que você tem que comprovar? Que a marca é conhecida em todos os ramos.
é que a marca é muito reconhecida e ela requer uma proteção especial em todas as áreas. Como é que você faz isso? Você mostra uma pesquisa que você fez em todo o território nacional, mostrando que o seu produto é reconhecido, que a marca é reconhecida, independentemente da área, da pessoa, do grau de... Então, uma pesquisa ampla no território nacional. Tá? Já a marca notoriamente conhecida, essa daqui é a marca de alto renome, eu acho que eu falei o contrário. Marca de alto renome, né? A marca notoriamente conhecida, ela não precisa do registro no Brasil. Tá? Independentemente aqui de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, é aquela marca, né, conhecida no ramo de atividade internacionalmente. Tá? A proteção, então, também destina-se às marcas de serviço e o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro que reproduz ou imite essa marca. Eu tenho, vamos supor, uma bebida muito conhecida no mundo todo. Alguém tenta, não é depositada no Brasil. Alguém tenta depositar algo parecido ou imitando. O INPI pode de ofício negar, mesmo que não haja registro no Brasil, mesmo que ela não tenha sido depositada no Brasil. Sobre a prioridade, lá no registro vocês têm um campo, inclusive, para colocar prioridades. O que é que tem prioridade? Registro de marca depositada em país que mantém acordo no Brasil, então você tem prioridade unionista, tá? E aí você comprova o depósito naquele país lá de fora, e você tem um prazo aí para reivindicar ela também no Brasil. Essa reivindicação de prioridade vai ser feita no ato do depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 dias por outras prioridades anteriores à data de depósito no Brasil. A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, reprodução do pedido, do registro, acompanhado de tradução simples, não precisa ser uma tradução juramentada. O teor será de inteira responsabilidade do depositante. Se não efetuado por ocasião do depósito, a comprovação poderá ocorrer em até 4 meses contados do depósito sob pena de perda da prioridade. Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade. Então, alguém cedeu o uso para você da marca no Brasil. Você entra com o documento do registro lá fora, pede a prioridade de registro aqui, anexa também esse documento comprovando o seu direito. Tá? Dos requerentes de registro, podem requerer registro das marcas pessoas físicas, jurídicas de direito privado ou público. Gente, não precisa ser advogado para requerer pedido de marca, tá? As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exercem efetiva e ilicitamente, de modo direto ou através de empresas que controlam direto ou indiretamente, declarando no próprio requerimento esta condição sobre as penas da lei. Então, lá no requerimento você vai declarar que exerce essa função, tá? O registro da marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa da coletividade. Quem é que representa a coletividade? Associação. Tá? A qual poderá exercer atividade distinta de seus membros. O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. A reivindicação de prioridade não isenta o pedido de aplicação dos dispositivos constantes aqui nessa lei. Quais os direitos, então, que a gente vai ter com a marca? Vamos falar sobre direitos de marca. Primeiro, o direito adquire-se pelo registro expedido, válido. Tá? Sendo assegurado, então, ao titular um uso exclusivo. Então, o direito é de uso exclusivo em todo o território nacional,
observado quanto às marcas coletivas de certificação dispostas no 147 e 148. Tá? Que essas, como é coletiva e de certificação, não vai ser bem exclusivo, mas ele vai ter autorização, a possibilidade de autorizar esse uso. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país há pelo menos 6 meses marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar o produto idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Gente, direito de precedência não é um direito de continuar usando. Esse direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, com trespasse, tá? Ou parte deste que tenha direta relação com o uso da marca por alienação ou arrendamento. Arrendamento ou trespasse. Então, não tem o registro. Você tem aqui um prazo de 6 meses a partir do momento que alguém depositar para você requerer, se você é usuário de boa-fé anterior ao registro. Comprova o uso, entra com pedido com prioridade. Comprova essa prioridade, entra com pedido. Certo? O registro confere o quê? O direito de ceder, então direito de cessão, licença, proteção. Tá? Ceder o registro, o pedido de registro, pode licenciar o uso, tá? Pode ainda zelar pela integridade material, sua reputação. Quero abrir um negócio, quero abrir uma franquia. Ao titular da marca ou depositante, gente, depositante não é titular. Eu não tenho ainda o direito, eu tenho uma mera expectativa de direitos. Mesmo assim, a lei assegura que ele pode licenciar o uso. Então, deposita para poder fazer o contrato de licenciamento do uso de marca lá da franquia. Sem isso daqui, você não tem como comprovar nem a expectativa de direitos, tá? Agora, se for negado, você vai ter um problema, tá? Um problema que você vai resolver aí contratualmente depois, coloca uma cláusula de arbitragem, tá? Identifica aí um árbitro, você tá de boa fé, você tá depositando, você esperava ter aquele direito, foi negado, ok, mas durante aquele período houve exclusividade, então tenta negociar aí com os players aí desse contrato de licença, tá? A proteção que trata esta lei abrange o uso de marca em papéis, impressos, propaganda, documentos relativos à atividade do titular. O titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto ou sua promoção de comercialização. Se você vende produtos para terceiros e o terceiro faz a propaganda do seu produto, ele vai exibir a marca própria dele. Você não pode negar isso, tá? Impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que estabelecidas as práticas leais de concorrência. A indústria tem um carro, aquela peça é daquele carro. Você vai colocar lá a marca do carro, certo? Você não está fazendo concorrência, não está vendendo carro, está vendendo produtos para utilização no carro, tá? Impedir a livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento, ressalvado nos parágrafos 3º e 4º do artigo 68, tá? Então, você não pode impedir a livre circulação no mercado interno daquele produto. No mercado externo, aí já é outra coisa, né? Impedir a citação da marca em discurso, obra científica, literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo do seu caráter distintivo. Tá? Então, para fins acadêmicos, você pode falar sobre as marcas, citar elas, usar a imagem, mas sem conotação comercial, sem prejuízo do caráter distintivo dessa marca. Tá?
Vigência. O registro da marca vai viger por 10 anos. Então, no momento que você obtém o registro para o seu cliente, 10 anos vai ser o prazo que vai valer a marca dele. Então, vê só. Se o cliente está pagando pelo seu serviço, ele está pagando por 10 anos de proteção. Tá? Ele paga por 10 anos. Então, deixa isso claro para ele. Tudo aquilo que você faz parte daquela cobrança do seu serviço, ele vai exercer esse direito por 10 anos. E a cada 10 anos ele pode prorrogar por mais 10, por mais 10, por mais 10. Tá? Essa prorrogação ela tem que ser no último ano, então completou o 10º ano, tem que pedir a prorrogação. Tá? Passou o prazo, tem um prazo extra lá, você vai pagar mais caro, mas o INPI ainda resguarda o seu direito. Depois desse prazo, já era, você perde, tá? Então, o pedido de prorrogação vai ser formulado no último ano. O titular poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes mediante pagamento de retribuição adicional. Então, você tem 6 meses extras. E aí, passou disso, acabou, tá? A cessão, pedido de registro e o registro podem ser cedidos desde que o cessionário atenda os requisitos legais para requerer tal registro. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos em nome do cedente de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico ou semelhante, a fim sob pena de cancelamento do registro ou arquivamento dos pedidos não cedidos. Anotações. Então, o INPI, como órgão registrador, ele vai fazer algumas anotações nesse registro. Se houver cessão, tem que fazer anotação. Então, no momento que você está fazendo o trespasse, aí é específico para os advogados, está fazendo o trespasse lá da empresa, lembra de fazer a anotação da cessão no INPI, tá? Para que você não tenha problemas futuros de não transferência de marca. Qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido de registro tem que estar anotado lá. Né? Alterações de nome, sede e endereço do depositante ou titular também está lá. É muito comum empresas fecharem e não fazer anotação de transferência do titular. Se a empresa não existe mais e a titularidade era da empresa, faz a transferência. Né? Vê para quem vão esses bens lá no ato de constituição da empresa. Se você está criando a empresa, prevê lá a cláusula de transferência desses bens no caso de encerramento da empresa, né? Liquidação da empresa e fechamento dela. As anotações produzindo efeitos em relação a terceiros a partir da data de publicação. Cabe recurso da decisão aqui em deferir a anotação ou cancelar o registro ou arquivar o pedido. Então, se houver aqui indeferimento da anotação, cancelamento do registro, arquivamento do pedido, cabe recurso. Tá bom? Da licença de uso, o titular do registro, o depositante, ele poderá estabelecer aqui contrato, né? Celebrar o contrato, licença de uso de marca, sem prejuízo do seu direito de exercer o controle efetivo sobre as especificações, natureza e quantidade dos respectivos produtos ou serviços. Ele pode licenciar, mas a marca continua sendo dele. Estabeleça no contrato essas especificações, a manutenção da qualidade dos produtos, natureza ou dos serviços. Tá? O licenciado pode, isso daqui é o contrato de franquia. Tá? O licenciado poderá ser investido pelo titular todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. Então, você coloca isso também no contrato. O contrato de licença deverá ser averbado em INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Eu falei há pouco, esse aqui é o contrato de franquia, mas só para dar um exemplo. Tá? Que isso aqui vai ter no contrato de franquia, mas pode ser um contrato específico. Tá? Não precisa ser exatamente a franquia, só uma sessão de uso, licença de uso de marca. Então, só para não haver essa confusão dessa frase, eu repensando aqui, vi que poderia haver essa confusão. Tá? A averbação poderá produzir efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
Para efeito de validade e prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. Tá? Da decisão que indeferir a averbação, cabe recurso. Você pode perder os direitos? Pode. Acabou o prazo de vigência, perdeu. Renúncia, você pode renunciar aos direitos. Não vou mais usar, fechei minha empresa, não quero mais aquela marca. Vou deixar para outra pessoa fazer. Não recomendo, você pode negociar se alguém tiver interesse, mas enfim. Pela caducidade, pela inobservância do artigo 217. Tá? A gente vai falar desses casos depois. A caducidade, ela ocorre quando não iniciar o uso da marca, depois de 5 anos, passou 5 anos, tá? Qualquer pessoa com legítimo interesse pode perder, né? Caducar o direito de marca se ela não tiver iniciado seu uso no Brasil. Ou o uso tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos. Ou se mesmo no prazo a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração do seu caráter distintivo original. Tá? Então, vai alterar a marca se a alteração for implicar numa alteração distintiva da original, registra a marca nova. Tá? Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso por razões legítimas. Você tem direito à defesa, você pode ter razões legítimas para esse desuso. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias, cabendo o ônus de provar o uso da marca ou justificar o desuso por razões legítimas. O uso da marca, então, deverá compreender produtos ou serviços constantes no certificado, sobre pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins, né? Daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. Não se conhecerá o requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 anos. Tá? Então, na hora que alguém entra com requerimento, se o uso foi comprovado nesse requerimento ou foi justificado a falta de uso, esse novo pedido, nos próximos 5 anos, ele sequer vai ser conhecido, tá? Você ganha uma proteção aí contra pedidos de caducidade. Se for declarada caducidade, cabe recurso. Tá? Aqui, 147 e 148, como a gente falou lá atrás, 149, marcas específicas para as marcas de certificação e marcas coletivas, tá? Como eu falei, a não ser que seja alguém especializado nesse tipo de negócio, o volume de pedidos é bem pequeno, mas vamos lá, né? A marca vai conter regulamento da utilização, se for marca coletiva, tá? Dispondo sobre as condições e proibições de uso da marca. Esse regulamento, quando não acompanhado do pedido, deve ser protocolado aí em 60 dias, a partir do depósito. Se não for protocolado, vai arquivar o pedido. O pedido de registro da marca de certificação tem que ter as características do produto ou serviço objeto dessa certificação, as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. A documentação vai ser apresentada no pedido e, quando não for, deve ser apresentada em 60 dias. Se não for, arquiva o pedido. Tá? Qualquer alteração no regulamento de utilização deve ser comunicado ao INPI mediante petição, né? Então, alterou o protocolo lá de regulamento, o protocolo de medidas de controle, comunica o INPI, deposita. Se não o fizer, vai ser desconsiderado e utilizado o protocolo anterior, aquilo que está registrado. Tá? O uso da marca independe de licença, bastante sua autorização no regulamento de utilização, tá? Dessas marcas aqui, né? No caso da marca coletiva,
Se você está autorizado no regulamento, você não precisa de um contrato. Além das causas de extinção estabelecidas lá no 142, a marca coletiva e certificação vão se extinguir quando a entidade deixar de existir, a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento, então não muda o regulamento sem depositar na INPI. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando for requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou ainda se houver isso no regulamento de utilização. A caducidade desse registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observados dispostos no 143 a 46, tá? Mais de uma tem que ser aqui a marca coletiva. Se não, é marca normal. E aí, se você depositou como coletiva, você vai perder, tá? A marca coletiva ou de certificação, que já tenham sido usadas, cujos registros tenham sido extintos, não poderão ser registradas em nome de terceiro antes de 5 anos, contados aí da extinção do registro. Então, a partir da extinção ainda cabe aí uma proteção especial aí para que ninguém pegue essa marca, tá? Do pedido, o que é que tem que ter no pedido? Vamos para a parte um pouco mais prática aqui. O 155 diz que o pedido deve referir-se a um único sinal distintivo nas condições estabelecidas no NPI e deve conter um requerimento, etiquetas, quando for o caso, comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito. Tem que anexar o comprovante de pagamento. Tá? Tá aqui no 155. Ah, mas o NPI, ele vê lá quem pagou, ele consegue. Tá, mas se der problema, a lei não está dizendo que tem que ter? Coloca. Né? Não custa nada. O requerimento de qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, tradução simples deve ser apresentada no ato do depósito, dentro de 60 dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento. A apresentação do pedido será ele submetido ao exame formal preliminar. Está dentro das formalidades? Ok. Vai ser protocolado, considerada a data do depósito para sua apresentação. Não atendeu a esses requisitos formais, o INPI ele vai poder requerer que você corrija o problema, se for possível, tá? Se precisar corrigir, você vai pagar uma taxa, tá? Um pedido que não atender formalmente ao depósito, mas contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal, marcário e classe, poderá ser entregue mediante recibo datado do INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas depositando em 5 dias, sob pena de ser considerado inexistente. Então, o NPI vai poder solicitar. Essa entrega é tudo online hoje, tá, gente? Não precisa mais ir no Rio de Janeiro. Cumpridas essas exigências, o depósito será considerado como efetuado na data de apresentação do pedido. Tá? Uma vez que você depositou, vai ser publicado na INPI e vai ser aberto um prazo, protocolado, prazo de 60 dias para oposições. O que são as oposições? Terceiros, donos de marcas que consideram que a sua marca infringe direito deles. Eles vão poder se opor. Tá? Então, o depositante vai ser intimado dessa oposição, podendo se manifestar aí no prazo de 60 dias. Não se conhecerá da oposição nulidade administrativa ou de ação de nulidade se fundamentado no inciso 23 do artigo 124 a 126, se não se comprovado para 60 dias após a interposição o depósito do pedido e registro da marca na forma desta lei. O que são esses artigos? São as anterioridades. Eu uso a marca, alguém depositou minha marca. Eu tenho 6 meses, não é, para protocolar um pedido de depósito em meu nome e um pedido de nulidade contra essa marca. Se eu não fiz, eu perco meu direito. Mas se eu fizer esse pedido, eu tenho aí 60 dias a partir dessa oposição para comprovar o meu uso anterior, comprovar a minha prioridade.
Decorrido o prazo de oposição, se interposta, fim do prazo de manifestação, será feito o exame. Então, uma vez que você tem uma oposição no seu registro, você vai fazer uma manifestação à oposição. Tá? Você vai fazer a defesa. Acabou os 60 dias, vai para a fila de exame. Tá? Esse exame, a partir do momento que ele for feito, podem ser formuladas exigências e essas exigências elas têm que ser respondidas em até 60 dias. Se ela não for respondida, o pedido vai ser arquivado. Se ela for respondida, mas não cumprida, né, se ela for contestada, vai dar-se prosseguimento ao exame. Concluído o exame, será proferida a decisão para deferimento ou indeferimento do registro. A essa decisão cabe recurso. Tá? Uma vez que seja deferido, vai ser expedido o certificado de registro. Então, seu cliente, você vai gerar a GRU, seu cliente vai fazer o pagamento e vai ser expedido. Tá? O certificado vai ser concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições. Pagamento dessas retribuições, sua comprovação, ela tem que ser feita dentro de 60 dias, a partir do deferimento. A retribuição pode ser paga se comprovado dentro de 30 dias após o prazo previsto nesse artigo, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento do pedido. Tá? Então você tem 30 dias para pagar, 60 dias aqui para apresentar. Reputa-se concedido o certificado de registro na data de publicação do ato. Do certificado deverão constar marca, número, data do registro, nome, nacionalidade, domicílio titular e outros. Os produtos ou serviços e as características do registro e da prioridade estrangeira, se houver. Tá? Qualquer registro que não obedeça esse procedimento, ele pode ser considerado nulo. A nulidade do registro pode ser total ou parcial, sendo condição para nulidade parcial o fato da parte subsistente pode ser considerada registrável, né? Se você ter um pedaço da marca ser considerado registrável, você pode pedir a nulidade parcial. Se você quer a marca toda, não é possível, né? Nulidade total. Titular da marca registrada em país signatário da CUPS, Convenção da União de Paris, né? De Paris, pode, alternativamente, reivindicar através de ação judicial a adjudicação do registro nos termos previstos na Convenção. A declaração de nulidade pode produzir efeito a partir da data do depósito do pedido. E aqui eu tenho o processo administrativo de nulidade, a ação de nulidade, né? Esse processo no INPI, a ação perante o judiciário. Pode ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa legítima, tá? Aqui não, aqui pode ser declarada administrativamente e aí qualquer pessoa legitimada pode pedir, tá bom? Esse processo de nulidade, então, você vai acompanhar o processo do seu cliente por pelo menos, no mínimo aí, 180 dias a partir do certificado. Por quê? Porque é o prazo para ser instaurado o processo de nulidade. Se alguém instaurar, você tem 60 dias, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo vai ser decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se aí a instância administrativa. Tá? Então, você vai ter que acompanhar esse processo aí por pelo menos 180 dias. Então, você tem um tempo de trabalho aí em cada processo considerável, tá? Levando em consideração que cada processo está levando cerca de 2 anos, então, 24 meses, 180 dias aí, né? Vai dar mais ou menos 6 meses. Então,
você já coloca aí na conta os 20, os 30 meses, né? Para você acompanhar o pedido, até para você fazer o cálculo do quanto você vai cobrar ao seu cliente. Bem, sobre a legislação, é isso que eu tinha aqui para apresentar para vocês, né? Então, nos vemos aí no próximo conteúdo. Vou acrescentar alguns materiais para vocês e até breve.